Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. O amigo ama sempre, e na desgraça, ele se torna um irmão. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas, e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Ó, Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Fala com o sol, e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, quando eu era uma criancinha. Tu me guardaste, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração, e nunca me negou o seu amor. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor.
Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa, na hora certa, quando o rei se assenta no trono para julgar. Com o olhar, esmiuça todo o mal. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Cuide das viúvas, que não tenham ninguém para ajudá-las. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. As pessoas direitas têm bastante para comer,
porém os maus passam fome. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Quando olho para o céu, que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que penses nele, que é um ser mortal, para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa, como o que serve. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Eu gritei, pedindo a sua ajuda. Então o louvei com hinos. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. E enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador. Ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera.
Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Com toda a pressa e sem demora, procura obedecer aos teus mandamentos. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e ele me ouve. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Cantem em louvor a Deus. Cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.